Oi pessoal, meu nome é Alexandra e eu sou consultora da Aliança Empreendedora. Hoje, nesse Aprenda E, a gente vai falar um pouco da formalização de um negócio. A grande questão que espanta alguns empreendedores está em seguir regras que eles não querem. A formalização pede sim que o empreendedor dê uma nova forma ao seu negócio e assim ele vai ter que seguir novos procedimentos. Mas será que a formalização é só isso? Passar por essa etapa também significa passar por procedimentos que fortalecem o empreendimento. Vamos falar sobre isso e também dos diferentes tipos de formalização que existem. E aí, a partir de então, a gente vai dar um caminho para você refletir de qual é o melhor modelo para o seu empreendimento. Eu já gostaria de ressaltar agora no começo que existe uma série de detalhes nas leis e nos procedimentos para cada tipo de formalização, mas que não vamos aprofundar muito nesse Aprenda E, ok? É sempre importante lembrar que a gente precisa do auxílio e da orientação de um contador e de um advogado para que a gente siga certinho cada passo para a formalização do nosso negócio. Mas o que a gente vai passar agora para você já vai te ajudar nos primeiros passos para definir o formato do seu empreendimento. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você ainda tem dúvida se é interessante se formalizar? Quando você pensa nisso, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Impostos, taxas, governo, pagar. É isso? Mas será que é só isso mesmo? Quando o empreendimento passa a existir para o mercado, ele também permite que o seu crescimento aconteça. Com a documentação regularizada, o empreendedor pode ampliar suas vendas e, a partir daí, ele passa a ter acesso a oportunidades que sem essa documentação ele não teria. Além disso, dos empreendimentos terem novas obrigações, eles passam a dar aos seus funcionários, pois podem contratá-los de forma correta, o direito de exercer a sua cidadania e de ter acesso aos seus direitos. Basicamente, qualquer tipo de formalização deverá ter os seguintes documentos: contrato social, alvará de funcionamento e certidão nacional de pessoa jurídica, que é o CNPJ. E estas são algumas oportunidades geradas: conta em banco no nome de pessoa jurídica, empréstimos, emissão de nota fiscal, dar aos seus funcionários auxílio-doença, auxílio-maternidade e acesso à aposentadoria, por exemplo. Sabemos que alguns processos de formalização são longos, mas pode ter certeza que o resultado vale a pena. O primeiro formato que nós vamos falar e que tem sido amplamente divulgado nos últimos anos é o do microempreendedor individual. O empreendedor individual é uma pessoa que trabalha por conta própria e é formalizado. Ele pode ter um faturamento de até R$60 mil no ano e ele não pode ser sócio em outro negócio. O empreendedor pode ter apenas um funcionário contratado, que deve receber um salário mínimo ou o piso da sua categoria. A lei que regulariza esse formato é a Lei Complementar 128, de 19/12/2008. Vale dar uma procurada na internet. Procure aí. O empreendedor individual é enquadrado na tributação do Simples Nacional e é isento de pagar as seguintes tributações: imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL. O empreendedor individual vai pagar imposto zero para o governo federal e apenas um valor simbólico para o estado e para o município. Ele deverá contribuir com um valor de 5% em cima do salário mínimo para o INSS e assim ele terá direito aos benefícios previdenciários. Essas contribuições fazem com que ele, além de seus funcionários, tenha acesso a auxílio-doença, auxílio-maternidade e aposentadoria, por exemplo. O empreendedor individual não precisa de contabilidade e, por isso, não precisa escriturar nenhum livro. Mesmo assim, ele deve guardar em local seguro as notas de compra de mercadoria, os documentos do funcionário contratado e o canhoto das suas notas fiscais. Todo ano, o empreendedor individual deve fazer a declaração do seu faturamento do ano anterior. Ele pode fazer isso sozinho ou então com o auxílio de um contador que seja optante pelo Simples. E esse serviço deve ser gratuito. Todas as informações a respeito desse formato você encontra no seguinte site: www.portaldoempreendedor.gov.br. Tudo está lá muito bem explicadinho. Entra lá e confira.
Outros formatos para empresas que faturam um pouco mais são a microempresa e as empresas de pequeno porte. A microempresa e a empresa de pequeno porte podem variar muito nas suas características. Para ser considerada uma microempresa, a receita bruta contada de janeiro a dezembro deve ser igual ou menor do que R$ 360 mil. Já a empresa de pequeno porte deve ter a sua receita bruta somada de janeiro a dezembro maior do que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 3.600.000. Para informações a respeito, pesquise no site www.receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. Vou lembrar agora de novo que é importante a gente sempre pesquisar com um contador e pesquisar com um advogado qual é o melhor formato para o negócio que a gente quer abrir, ok? Outras formas de se organizar são por meio de associações ou cooperativas. As associações têm características um pouco diferentes. O objetivo da associação é de prestar serviços de interesse dos seus associados. Os interesses podem ser econômico, técnico, legal, cultural e político. A associação deve ser constituída por, no mínimo, 2 pessoas. Uma grande dúvida que surge com a formação de uma associação é sobre a remuneração de seus dirigentes. Os dirigentes podem sim ser remunerados, mas com isso a associação perde a isenção de alguns tributos. Na associação, os funcionários devem ser contratados para receber salário. O lucro não pode ser dividido entre qualquer pessoa, nem funcionários, nem associados. A associação é uma organização sem fins lucrativos. As cooperativas têm como objetivo prestar serviços de interesse econômico e social dos seus cooperados, permitindo assim com que eles desenvolvam as suas atividades produtivas. São necessárias 20 pessoas, no mínimo, para formar uma cooperativa. As cooperativas são organizações democráticas que são controladas pelos seus associados. Eles participam ativamente das decisões políticas e das tomadas de decisão da organização. Todos devem contribuir para a formação de capital da cooperativa. Se no final do ano existirem sobras, deve ser acordado em assembleia pelos sócios como será feita a divisão. Existem outros portes de empresa, mas por hora ficam essas dicas. Apesar das informações dessa videoaula, sempre lembre de procurar um contador e um advogado que poderá te orientar no seu caminho e a escolher os melhores passos a serem seguidos. Boa sorte na nova jornada!